Nós voltamos para este segundo bloco, lembrando que os atendimentos presenciais do Poupa Tempo continuam suspensos em todo o estado de São Paulo. O sistema online resolve a maioria dos problemas. Acompanhe a reportagem para saber como fazer as atividades, mesmo que não seja de forma presencial na unidade do Poupa Tempo. As 82 unidades do Poupa Tempo do estado continuam com atendimento presencial suspenso durante a fase emergencial. Mesmo com a suspensão temporária nos atendimentos presenciais, as plataformas digitais do Poupa Tempo continuam com serviços online. São 130 opções que podem ser realizadas sem a necessidade de sair de casa. Para auxiliar e esclarecer, o Poupa Tempo disponibilizou no site www.poupatempo.sp.gov.br 21 cartilhas digitais. O material, que pode ser baixado gratuitamente, traz informações sobre documentos como a carteira de habilitação, atestado de antecedentes criminais, licenciamento, transferência de veículos, carteira de trabalho, título de eleitor, IPVA, seguro-desemprego, além de outros atendimentos relacionados à Secretaria Estadual da Educação, Nota Fiscal Paulista e Sabesp. No portal também estão disponíveis 14 vídeos tutoriais sobre os atendimentos digitais mais procurados. Outra novidade é que o Poupa Tempo tem ampliado a oferta de serviços digitais nos canais eletrônicos, em seu portal www.poupatempo.sp.gov.br e no aplicativo Poupa Tempo Digital, como serviços da Sabesp, por exemplo. Entre as opções mais requisitadas estão pesquisa de débitos, segunda via de conta, acordo e quitação. Todos esses serviços podem ser feitos de forma simples e rápida, pelo computador ou celular. Para solicitar os serviços da companhia, basta acessar o site www.poupatempo.sp.gov.br ou baixar o aplicativo Poupa Tempo Digital e clicar na opção Serviços e depois em Água, Luz e Esgoto. Bom, nós vimos aí, né? Tem cartilha, tem tutorial, tem um apoio para que as pessoas possam realizar de forma online uma série de atividades. Além das parcerias, como por exemplo com a Sabesp, onde a pessoa pode fazer o pagamento, conferir as suas contas, realizar uma série de ações pelo próprio smartphone, seu aparelho celular, sem necessidade de sair de casa. Foi protocolado na Câmara um projeto de autoria dos vereadores Ribeirão e Paulo Henrique e foi subscrito pela vereadora Claudinha do Povo. Esse projeto, ele zera o custo para emissão de alvarás e demais encargos para os microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Ao final da sessão da última segunda-feira, o vereador Ribeirão concedeu entrevista à TV Câmara, onde acabou dando mais detalhes sobre esse projeto. Projeto de lei complementar número 8, de autoria do vereador Ribeirão e Paulo Henrique, subscrita também pela vereadora Cláudia. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto que passa a tramitar aqui na casa. Ribeirão, boa noite, ao vivo aqui na TV Câmara, falando sobre esse projeto de lei complementar que foi apresentado por Vossa Excelência, junto com a subscrição de outros vereadores, né? Qual a proposta desse projeto? Bem, Thiago, na verdade, nós estamos passando por um momento muito difícil no Brasil e no mundo, e a cidade de Tupã não é diferente. Nós temos um momento crítico, não só para as pessoas, mas também para as empresas. O que acontece é que houve uma lei no Brasil em 2006 que determina que os MEIs, o microempreendedor individual, ele teve facilidades, era aquele cidadão que trabalhava informal, ele fazia, por exemplo, sandalinha em casa, lacinho de cabelo, e vendia, e não tinha nenhuma legalização, era tudo informal. O MEI, a lei que criou a MEI, foi dada a essas pessoas a oportunidade de eles se legalizarem, fazendo o microempreendedor individual. O que isso significa na prática? O cidadão, a partir daquele momento que ele abriu uma MEI, ele vai fazer uma contribuição mínima para o INSS, podendo, no final após os 65 anos, se aposentar, se for homem, se for mulher, com 60. Em vez de ele pagar 29% de tributos no INSS, ele vai pagar 50 e poucos reais por mês. Ele não vai ter a mesma aposentadoria, mas ele estaria legalizado e amparado pela lei. E com isso, as prefeituras, os sindicatos, o governo estadual não poderia cobrar taxa deles, porque se o cidadão trabalha para a subsistência da família, ganhando até 80 mil anos, isso juntando marido e mulher, você imagina que vai dar em torno de
R$ 6.500 mês. Isso de ganho, lucro, faturamento. Significa que isso tudo não é lucro, algo que foi feito e que venderam, e dali tem que tirar o sustento da família. Então não dá para ele pagar contador, para ele pagar a prefeitura, para ele pagar o Estado, para ele pagar o sindicato. Então essa lei, ele ficou isento desses pagamentos, inclusive de contador, porque na verdade as prefeituras têm um suporte para atender tudo online, de tal forma que ele só não pode passar do limite de ganho no ano. Se ele passar de 80 mil, ele passa do limite, ele é desenquadrado. Mas com isso, a nossa cidade já existia um código tributário que estava cobrando a taxa de fiscalização, a taxa de abertura, a taxa de encerramento. Tudo isso, quando o cidadão vai fechar uma MEI, ele já está fechando porque não está dando lucro. Ele vai ter que pagar para parar de trabalhar. Então, tudo isso foi isento. E nós fizemos aí, o prefeito, a nosso pedido, nós temos uma indicação que foi assinado pela Claudinha, pelo o Paulo Henrique e eu, posteriormente assinado pelo Eduardo Chigueiro, pelo Ratano, pelo Marcos Gaspareto e pelo Paulo da Farmácia, que nós convidamos. Quem quiser assinar, eu acho que é assim que a Câmara tem que trabalhar, ajudando e levando os anseios da sociedade para o prefeito fazer. O prefeito aceitou e mandou a proposta para a Câmara, junto ao seu departamento jurídico, fizeram a lei corretamente, consertando o Código Tributário, que esse projeto está correto. Porém, o Código Tributário é de 2009, em 2015, de acordo com a lei federal, todo município tinha que fazer a lei do empreendedor, que é da microempresa, da empresa de pequeno porte e das MEIs. E naquele projeto, no artigo 15, dizia que as MEIs ficavam isentas só no primeiro ano e deveria continuar pagando posteriormente. Então, o projeto que nós fizemos nada mais foi do que corrigir, não a lei que o prefeito mandou, que está correta, porque ela acaba com essa taxa no Código Tributário. Nós fizemos uma emenda para corrigir, para não ter conflito de lei. Uma lei falando que não tem que pagar, que o MEI não tem que pagar, o microempreendedor não tem que pagar, e a outra lei dizendo que tem que pagar a partir do segundo ano de existência. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, que é o trabalho do Legislativo de corrigir as distorções na lei. Então, esse projeto que chegou na casa, ele vem corrigir o projeto de lei das microempresas do empreendedor, projeto número 294/2015, que passa a não cobrar nada, assim como o prefeito fez no projeto de lei do Código Tributário. Então, com isso, não haverá uma lei falando uma coisa e outra lei falando outra. Luta que os vereadores votarão as duas leis e os MEIs, aquele pequeno empreendedor, que ao invés de ele estar trabalhando de carteira assinada, ele não arrumou emprego, ele resolveu fazer bombom em casa com a sua esposa e vender na rua, ele pode legalizar. O cidadão, qualquer atividade que ele não fature mais de 80 mil no ano, quer dizer, em 12 meses, significa que ele pode ser enquadrado como MEI, tendo esses benefícios da lei federal e agora da lei municipal, que vai proteger esses empreendedores que nada mais estão fazendo do que trabalhar para si mesmo e atendendo a população da nossa cidade. Esse assunto está sendo discutido na Câmara já faz mais ou menos uns 2 anos. A gente tentando consertar, o prefeito analisando a possibilidade de perder essa receita, mas ao mesmo tempo atender o microempreendedor individual, que é a parte mais fraca da corda. É o lado fraco, é o lado que precisa do dinheiro para alimentar a sua família. Então, graças a Deus, depois de muita discussão, houve vários vereadores ao longo da legislatura passada que já discutiram esse assunto. Nesse ano, vários vereadores já discutiram. Eu quero aqui destacar o Gaspareto, o Paulo Henrique, o Chigueiro, o Ribeirão. Nós já discutimos, nós fizemos a indicação formalizando que o prefeito deveria fazer o projeto. Quando o prefeito fez, ele corretamente corrigiu o projeto da lei tributária e esqueceu de corrigir o projeto do empreendedor. É esse projeto que nós protocolamos na casa na semana passada, para nós podermos discutir ao mesmo tempo e resolver o problema de leis que não se conflitam uma com a outra. Então, é esse o objetivo do projeto. Que é o trâmite agora, já deu entrada na casa para as comissões. Queria que você explicasse um pouco o trâmite agora do projeto. Então, todos os projetos que protocolam na Câmara Municipal até às 16 horas da sexta-feira,
são incluídos na pauta para leitura. Esse projeto foi lido hoje e agora ele vai ser distribuído para as comissões. Assim como o outro projeto que o prefeito fez já está distribuído para as comissões. As comissões, dando seus pareceres, aí fica dependendo do presidente da Câmara para colocar na pauta. Após, as comissões têm, via de regra, 15 dias para aparecer, mas a Câmara de Tupã sempre tem trabalhado agilmente, feito um trabalho sério e com eficiência para não atrasar os projetos de interesse da sociedade. Nós vimos aí, né, que é um projeto de destaque porque ele tem uma série de elementos importantes para quem trabalha no dia a dia, empreendedores, pessoas que pagam as suas despesas, que precisam manter em funcionamento as suas atividades. E esse projeto, gerando uma parte aí das despesas de forma online, sem pagamento de nada, ou seja, gerando uma economia para quem paga os impostos, é muito importante. Agora o projeto está nas comissões, vai ser analisado toda a viabilidade e depois ele vai para a votação. E assim que aprovado, sanção do prefeito e entra em funcionamento. Oportunidades de trabalho. O PAT está com 43 novas vagas de emprego para esta semana. São oportunidades para trabalhar em usina, metalurgia e também para motoristas, além de diversos outros cargos colocados à disposição. Saiba como buscar essas vagas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior divulgou 43 novas vagas de emprego disponíveis para esta semana no PAT em Tupã. As vagas abrangem diversos setores e os quesitos de qualificação são diversos. Para se candidatar às vagas, os interessados devem enviar currículo pelo aplicativo no posto ou pelo WhatsApp 99888-1522, em formato de Word ou PDF. Também é possível encaminhar as informações do candidato pelo e-mail do órgão, empregotupa@outlook.com. Na hora do envio dos currículos, é possível que o candidato especifique as vagas que pretende preencher, lembrando que todas as vagas a serem preenchidas são com critérios da própria empresa. As vagas disponíveis para esta semana são: mecânico de máquinas agrícolas de tratores, mecânico de trator diesel e mecânico de tratores agrícolas, operador de máquina de corte e dobra, estagiário, operador de moenda, torneiro mecânico, torneiro para torno automático, operador de guilhotina, auxiliar de produção, analista de laboratório industrial, analista de RH, empregada, auxiliar de produção, motorista e motorista canavieiro, mecânico de manutenção industrial, estagiário administrativo, técnico em climatização, projetista, mecânico em geral, operador de geração de vapor, aplicador de insufilme, instalador de som, eletricista. Você que está aí, né, acabou perdendo seu emprego devido à pandemia, você que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, sempre busque as vagas oferecidas pelo PAT de Tupã, na página ali da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde é colocada à disposição todas as vagas. Muitas vezes você se enquadra e se encaixa em alguma vaga que é oferecida e pode já buscar uma oportunidade, enviar o seu currículo, fazer uma entrevista e começar a trabalhar. Se não, existem ali cursos, treinamentos que auxiliam nesse momento de dificuldade, enquanto a pessoa tem que permanecer em casa ou sem poder trabalhar de uma maneira mais efetiva, fazer um treinamento e ganhar habilidades para voltar ao mercado de trabalho. A vereadora Claudinha do Povo está solicitando da Prefeitura a implantação do programa Remédio em Casa. Esse programa ele busca fazer a entrega domiciliar de remédios de uso contínuo para quem não tem condições de sair de casa. Acompanhe. A vereadora Cláudia Aparecida da Silva fez uma indicação sugerindo à Prefeitura que implante o programa Remédio em Casa. A proposta é realizar a entrega gratuita em domicílio de medicamentos de uso contínuo para os idosos, pessoas acamadas, pessoas com dificuldade de locomoção ou ainda pessoas com doenças crônicas. A vereadora falou sobre a indicação durante a sessão desta segunda-feira. Esse programa tem por objetivo receber em casa medicamentos de uso contínuo a pessoa portadora de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e asma. E tem como prioridade beneficiar aqueles que possuam algum tipo de mobilidade reduzida, pessoas acamadas, idosos no qual não têm condições de se locomoverem sozinhos e dependem sempre de alguém para fazer a retirada desses medicamentos.
Vale ressaltar que os medicamentos de alto custo não entrariam nesse programa, uma vez que trata-se de medicamentos com critério de entregas mais rigorosos. Sendo assim, a entrega desses permaneceria da mesma maneira, como ocorre atualmente. A farmácia municipal atende em média 700 pessoas por mês, tendo como lançamento de saída de uso contínuo aproximadamente 10 mil medicamentos por mês. Não tenho dúvidas que, além desses 10 mil medicamentos, pudesse ser muito mais, uma vez que não são todos que fazem a retirada dessa medicação com frequência devido à falta de locomoção, talvez. Eu realmente, na época eu ainda não era vereadora, eu usava a hora do meu almoço para buscar medicação para vários pacientes camados, pacientes idosos, pacientes que dependiam de vizinhos para buscar o medicamento. Então eu falo o seguinte, que tem muitos pacientes que não tomam o medicamento adequado, no horário certo, no dia certo. Por quê? Porque, senhor presidente, senhor prefeito, não são todos que têm condições de ir no posto buscar o medicamento. Eles dependem de terceiros, muito dependem de terceiros, e é muito complicado depender de alguém, porque nem sempre todos vão estar disponíveis naquele dia, naquele momento para tirar a retirada do remédio. Então, para essas pessoas, esse projeto Remédio em Casa é ideal, é um projeto maravilhoso que vai beneficiar as pessoas que realmente estão precisando, as pessoas acamadas, as pessoas que não têm carro, que não andam de moto, vão receber em casa todo mês um medicamento, né? A pessoa da diabetes, doenças crônicas, olha como seria maravilhoso. E um pouco também, as famílias que vão buscar também ia sair um pouco dessa, como que eu posso dizer, desse compromisso, né? Porque às vezes a família deixa de fazer alguma coisa e leva o remédio no outro dia, e isso acaba deixando com que o paciente não tome o remédio no dia certo, e às vezes acarreta a doença aumentar. Então, eu como trabalho no posto de saúde, eu sei como que funciona. Então, sendo assim, com o programa Remédio em Casa, facilitaria a vida dos familiares, que cuidam de parentes acamados, contribuindo para que não há interrupção do tratamento, bem como irá ampliar o acesso ao cuidado mais digno e humanitário da área da saúde. Então eu peço ao prefeito, ao secretário da saúde, que vê com carinho esse programa Remédio em Casa, porque é um projeto muito maravilhoso. Mais um projeto importante, né, que vai ao encontro das necessidades da população. Quem toma remédio de uso contínuo e muitas vezes não tem condições de sair de casa, de ir até uma unidade de saúde, de pedir para alguém buscar. Então, a prefeitura cadastrando as famílias e fazendo a entrega no dia correto, deixando ali a receita, os medicamentos, a maneira que deve ser tomada, isso é muito importante. A gente sabe que muitos problemas de saúde são evitados com a prevenção e com o acompanhamento médico, além dos medicamentos. Então, tendo aí essa oportunidade, isso auxilia em muito. Esse projeto é muito importante. E o vereador Paulo Henrique Andrade continua buscando informações sobre uma possível instalação de leitos para tratamento de Covid no AME aqui de Tupã. Acompanhe nas informações com o Tiago Petenucci. Durante a sessão desta segunda-feira, o vereador Paulo Henrique voltou a abordar a questão dos leitos destinados a pacientes da Covid-19 em Tupã. O parlamentar também falou sobre a criação dos leitos no AME. Paulo Henrique fez um requerimento solicitando informação ao AME sobre a questão. A previsão era de que os leitos seriam implantados até o final de março. Agora, sobre o assunto do AME, coisa que me preocupa bastante, um assunto que foi bastante discutido hoje no nosso bloco, onde nós entramos em contato, mais uma vez, com a assessoria de imprensa da FAMESP, a Elaine, onde, de novo, não há nenhuma posição sobre a questão da abertura dos leitos de Covid para o nosso município e para toda a região aqui, que na verdade são 10 leitos, sendo 5 de enfermaria. A discussão realmente está num nível que eles não conseguem nem nos justificar como seriam feitos esses leitos. Então a gente realmente fica bastante preocupado, porque a gente sabe que hoje, pelo exemplo que eu recebi, pelas informações da prefeitura, nós temos 3 pacientes de fora da nossa região. Nós nunca
conseguimos ocupar os 15 leitos que são aqui para a nossa micro-região, aqui dos leitos de UTI, e a gente sabe que cada vez mais municípios de outras regiões acabam vindo aqui para a nossa Santa Casa. Peço também, novamente, que a gente consiga entender, fizemos o requerimento, amanhã nós vamos estar lá conversando pessoalmente com o Laércio, para entender de que forma que essa Câmara Municipal, junto com o prefeito Caioque, junto com a Santa Casa, e até mesmo requerendo até do Estado, para que veja o que pode ser feito, para que a gente possa equipar ainda mais a nossa Santa Casa, mas que principalmente, que esses leitos de UTI sejam criados em cidades onde realmente estão o foco da questão do Covid. A gente vê cidades como Palmital, Ourinho, São Paulo, Pauliceia, mandando seus pacientes, Irapuru, mandando os pacientes aqui para Tupã, para Santa Casa tomar conta. A gente sabe que isso faz parte do nosso programa de sistema da saúde, Sistema Unificado da Saúde, o SUS. Porém, contudo, o município como Tupã, que realmente vem fazendo o seu dever de casa, fazendo realmente com que o comerciante, com que as pessoas respeitem a questão do distanciamento, que nós tenhamos realmente uma ocupação abaixo da sua ocupação máxima, mas infelizmente chegando ao nível de 100% pelo fato de outras regiões, que o governo do estado entenda que não é em Tupã que precisa ser aumentado o número de leitos, mas e sim em Assis, Marília, Bauru, Botucatu, Presidente Prudente, cidades onde possuem já um hospital estadual, e não aqui, onde, conversando com o próprio vereador Ribeirão, fazendo um levantamento, possuímos mais de 1.000 consultas ainda a serem feitas. Nesse caso, presidente, a gente precisa realmente se perguntar o que nós queremos, porque hoje uma fila, uma demanda gigante por consulta, uma demanda gigante por exames que são feitos no AME, e simplesmente com a vinda desastrosa de um hospital de Covid para um local que não tem a menor capacidade para receber, não por profissionais, mas por falta de estrutura, onde não há oxigênio, onde não há uma adaptação que fique razoável para fazer os atendimentos e também as consultas e os exames que são realizados pelo AME. Ali, provavelmente vai ser um projeto que não vai levar nada a lugar nenhum. Bom, houve aí uma sinalização por parte do governo do estado de que seriam instalados aqui leitos para atendimento da Covid, que seriam leitos regionais. Depois, o governo não falou mais nesse assunto. O vereador começou a pesquisar ali, sobre essa questão, porque a vinda desses leitos, será que teria que ter um local próprio? Iria atrapalhar o trabalho do AME? Como iria funcionar? Não houve maiores detalhes. Agora o governo meio que não está falando muito sobre isso, pode ser até que abandonou essa ideia, mas o vereador quer saber de fato o que vai acontecer. Se vai usar o AME, se não vai, como vai ser esse momento e essa questão. Ele está investigando e buscando mais informações. Os vereadores Alexandre Scombate e Renatinho da Garagem conquistaram, junto ao deputado federal Luiz Carlos Mota, recursos em emendas parlamentares para recapeamento de várias ruas nas vilas Independência e também Vila Indústria de Tupã. Acompanhe. Por meio da indicação 118 de 2021, os vereadores Alexandre Scombate e Renatinho da Garagem conquistaram, junto ao deputado federal Luiz Carlos Mota, R$800 mil em emendas parlamentares para recapeamento de mais de 10 ruas nas vilas Independência e Vila Indústria. Durante a sessão, os vereadores ocuparam o tempo regimental para falar sobre o tema. Segundo a justificativa dos vereadores, determinados trechos das vias relacionadas encontram-se em precário estado de conservação e, diante desse fato, a realização de paliativos como tapa-buracos não solucionam mais a questão, sendo necessário, portanto, o recapeamento das vias. Nesta indicação, estamos sugerindo ao prefeito Caioque que utilize parte dos R$800 mil conquistado pelo deputado federal Luiz Carlos Mota em 2019, através do Ministério do Regional, para recapear trechos das ruas das vilas Independência e Indústria, nas quais este tipo de obra é muito importante. Determinados trechos das vias citadas estão em precário estado de conservação e, diante deste fato, a realização de trabalhos paliativos como tapa-buracos não solucionariam mais
a questão, sendo necessária, portanto, o recapeamento. O recapeamento das ruas Rinópolis, Rua Dom Pedro II, Rua 7 de Setembro, Floriano Salles, João Lemos Soares, Almirante Barroso, Rua Bauru, Rua Humaitá, Leticiano Jesus Costa e Dr. Bezerra de Menezes. Quero frisar aqui para vocês, o povo tupanense, que nós temos que dar valor nos deputados que ajudam a nossa cidade. Nós temos que ter o reconhecimento do deputado que ajuda a nossa cidade, que traz verba para a nossa cidade, para infraestruturas e as demais necessidades na nossa cidade. E esse deputado é o nosso deputado Mota, Luiz Carlos Mota, um deputado atuante na nossa cidade, um deputado tupanense e que luta por nós. É importante o recapeamento porque muitas vezes um trabalho de tapa-buracos, de melhorias ali, é um paliativo, como disseram os vereadores, não resolve o problema. Você tendo um recurso maior, você pode recapear a rua e o asfalto dura por muito mais tempo. Tupã está passando aí por um processo de melhoria na sua malha viária, né, com recursos adquiridos pela Prefeitura por meio de empréstimo junto à Caixa, que foi autorizado pela Câmara Municipal. Está aí reativando o asfalto, melhorando a qualidade e nos bairros isso também é muito importante. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhem. Olá! A previsão do tempo para esta sexta-feira santa será quente e de tempo estável, Rogério. Teremos aí um feriado prolongado que até o momento segue sem previsão de chuva. O predomínio é de sol com poucas nuvens o dia todo. As temperaturas para Tupã nesta sexta-feira vão ficar entre a máxima de 29 com mínima de 15 graus. Já na cidade de Lucélia, o dia será mais quente e também não tem previsão para chuva. A mínima prevista é de 15, com a máxima em torno de 31 graus. Em Queiroz, as condições seguem bem parecidas. Sol entre poucas nuvens o dia todo e sem chuva. Máxima de 31, com a mínima de 16 graus. Por hoje é só. Amanhã eu volto com as informações do tempo para o final de semana. Um bom feriado a todos, se cuidem e até amanhã. Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo. Assim, encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Nós queremos agradecer a sua companhia, dizer que nós estamos num momento difícil ainda da pandemia, a nossa cidade está buscando formas de manter o comércio funcionando, ao mesmo tempo garantir a vacinação e a segurança da população. Por isso, cada cidadão deve fazer a sua parte e colaborar. O uso de máscara em qualquer momento. Álcool em gel sempre, quando entrar no estabelecimento, quando estiver andando pelas ruas, qualquer lugar, faça o uso também e evite aglomerações. Nós temos aí vários dias de feriado, de datas comemorativas, mas se as pessoas puderem permanecer em casa por mais um tempo, até a gente passar esse momento crítico da pandemia e depois voltaremos à normalidade. Se cuide. Bom final de semana a todos.